Eu vivo falando aqui no canal que eu tenho diversos ativos no meu portfólio que eu vou trazer vídeo falando mais sobre eles. Pois bem, eu já fiz um vídeo hoje falando sobre um ativo que eu tenho no meu portfólio e agora quero atualizar vocês com mais um ativo fora do padrão, fora do comum que você encontra em outros canais de YouTube. Sim, estou falando de CFG. Bora lá falar um pouquinho sobre Centrifuge, que é a cripto que eu acho que tem um potencial de valorização enorme. Bora entrar no gráfico. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo e eu quero focar com vocês hoje em um ativo que não é muito falado entre as comunidades de YouTube, nem no Instagram. Eu vejo poucas pessoas falando sobre esse ativo, mas sim, eu acho que tem um potencial de valorização muito grande. Estou apostando minhas fichas nele, tenho já na minha carteira, é verdade, não tenho muito, mas já estou ali comprado, esperando novas altas. E sim, é Centrifuge, um ativo um pouquinho diferente que você está acostumado a escutar. Foge aí do padrão XRP, Ethereum, Solana, é um pouquinho under the hood, ali ele vai trabalhando atrás das cortinas. Então vamos entrar aqui um pouquinho para mostrar para vocês por que eu acho que esse ativo tem um grande potencial de valorização. Está aqui, CFG é a sigla desse ativo. Centrifuge é um ativo que está aí numa posição até bem longe, né? 309, está lá embaixo, market cap bem pequenininho, 130 milhões de market cap e volume nas últimas 24 horas 1,6 milhão. Bem pouquinho, tem pouca liquidez, é verdade, mas se vocês olharem aí, ó, tem uma simetria interessante. Está 52% mais barato ao longo do último ano, já subiu 37% esse mês, e aí vem subindo 1,8%, sendo que na última hora valorizou 4,1%, ou seja, deu uma explosão de valorização aí só na última hora. Se a gente entrar um pouquinho mais sobre os detalhes de CVG, Centrifuge is a Decentralized Asset Financial Protocol, então é um protocolo descentralizado que conecta então DeFi com coisas do mundo real. Para quem segue o canal, o pessoal está cansado de saber que eu gosto de ligar DeFi com RWA, simplesmente porque eu acho que essas duas narrativas são sim as duas narrativas mais fortes das próximas altas que nós tivermos dentro do mercado de criptomoeda. Tanto que dentro do mercado tradicional, as empresas que estão seguindo as criptomoedas, ou seja, estão capitalizando, criando um fundo de investimento ali dentro da sua empresa, ou tesouraria, guardando, estocando criptomoedas, tem muita valorização. É só você pegar a Strategy do Michael Saylor, que está comprando Bitcoin a rodo, só você pegar a Circle, que se valorizou absurdamente depois que abriu capital na bolsa, Robinhood, entre outras empresas, Melius no Brasil. Então sim, essa narrativa entre o mundo real e as criptomoedas está muito forte. Então eu acho que a RWA tem um potencial de crescimento bem interessante para os próximos ciclos de altas que nós tivermos. E Centrifuge simplesmente tenta juntar o que nós temos do mundo real dentro do mundo de investimentos de criptomoeda. Então você consegue utilizar a RWA como um asset para gerar valor e ganhar dinheiro dentro do mercado de criptomoedas. É mais ou menos como funciona um banco. E sim, eu já trouxe aqui falando para vocês hoje de manhã sobre um ativo ligado à mesma narrativa. Então sim, bora lá dar uma olhada graficamente falando, pessoal. Mas antes de eu entrar aqui no gráfico, deixa eu deixar muito claro que eu não sou um investidor, tá? Não dou dicas de investimentos. Então tudo que eu falo aqui não siga como uma recomendação de investimento. Só venho trazer aqui uma análise do que eu estou fazendo com o meu portfólio. Caso você ache relevante, utilize também para fazer e ajudar a sua pesquisa, beleza? Outro recado, pessoal, tem muita gente que está assistindo o meu canal e ainda não é inscrito. Cara, considera se inscrever, é de graça, você não vai pagar nada, ativa o sininho aí, você vai receber uma notificação toda vez que eu fizer um vídeo novo. Eu faço vídeo diariamente, às vezes eu faço mais do que um vídeo por dia. Então pode ser interessante aí para você, se você tiver interesse em mercado financeiro, criptomoeda, coisas desse tipo, beleza? Então considera se inscrever aí. Bom, vamos lá, dar uma olhada aqui no gráfico. Estou aí no gráfico de CFG, gráfico semanal, e repare que nesse momento nós estamos numa tendência de alta em gráfico semanal, o que significa que estamos aqui, fizemos um fundo mais alto, fizemos um topo, e agora eu espero um topo mais alto. Esse topo mais alto, eu espero que seja
Então o ativo vinha aqui em queda, né? Subiu aqui, fez um fundo. Eu espero que esse topo mais alto seja exatamente para cima dessa EMA de 50 períodos no semanal. Então eu espero que ele faça aqui um topozinho mais alto, volte aqui para segurar em cima dessa EMA como suporte e depois vá lá retestar a EMA de 100 períodos, que está lá na casa dos 41 aproximadamente. E aí vai chegar muito próximo dessa resistência aqui em cima, tá? Então meus alvos para CFG, desculpa, tá... Opa! Não é isso que eu queria. Tá lá para cima. Então se nós pegarmos aqui desse último fundo, sobe aqui, volta aqui para baixo. Meus alvos para CFG tá lá para cima, na casa dos 45, 50 dólares a unidade. 50 dólares a unidade é uma resistência bem forte, tá? Porque temos aqui como uma resistência que ele não conseguiu ultrapassar. Então sim, eu pretendo realizar ali quase que 100% do que eu tenho desse ativo quando nós chegarmos ali próximo de 50 cêntimos por unidade. Nesse momento o ativo está em 23, o que dá uma simetria, eu diria, ainda bem interessante, tá? Temos aí o ativo agora aqui, ó, até 50, 115% de valorização, caso, claro, esse ativo venha a se valorizar. É claro que ele tem aqui uma probabilidade de fazer um topo duplo aqui, não conseguir romper essa resistência e voltar a cair, tá? E aí voltamos para uma tendência de baixa. Então muito cuidado quando você for aí colocar o seu capital nesse tipo de ativo, pessoal, que eu já falei para vocês, qualquer ativo no mercado de criptomoedas traz um risco e você pode perder todo o seu capital. Então só invista capital que você está disposto a perdê-lo, beleza? Mas sim, eu acredito numa alta desse ativo. Estou olhando lá para casa dos 50 cêntimos a unidade. É interessante a gente olhar, deixa eu colocar aqui para vocês em um outro gráfico um pouco maior, agora utilizando o TradingView. Se vocês olharem aqui no gráfico semanal, nós estamos dentro dessa cunha descendente que tende a romper para cima. Então, normalmente, esse tipo de cunha tende a romper para cima. O ativo testou o topo do canal, agora bateu aqui no fundo. É verdade, está bem no meio do canal, então para quem segue o canal sabe que, para quem segue aqui o nosso canal sabe que eu gosto de traçar uma linha no meio do canal. Por quê? Porque repare, pessoal, ali atrás, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui que vai ficar mais claro. Deixa eu apagar isso aqui. Reparem que aqui atrás o ativo utiliza o meio do canal como uma zona de suporte e resistência. Não conseguiu quebrar o meio, foi até o fundo, de novo parou no meio, foi até quase fundo, parou no meio novamente, conseguiu romper, utilizou o meio como resistência, caiu, está no meio. Ou seja, temos uma grande probabilidade, até eu diria 50-50 agora, dele romper o canal ou, né, vir testar o fundo do canal mais uma vez. E aí, batendo aqui no fundo, ele vai fazendo algo assim, né, dentro desse canal, que tem a maior probabilidade de rompimento para cima. Então, sim, normalmente esses tipos de figura gráfica têm a probabilidade de rompimento para cima. Se nós olharmos para indicadores RSI, o RSI no semanal ainda tem espaço para crescer, estamos ali em 50, está bem tranquilinho, não está nada aquecido ainda, temos espaço para comprar mais, para ficar ainda sobrecompra, mas já no gráfico diário estamos chegando próximo de sobrecompra, então tem um risco muito grande nesse momento do ativo ter uma pequena correção. Ah, filha, mas eu quero entrar no ativo, eu acho que ele vai ter um potencial. O que você faz então? Bom, eu não compraria nesse momento, porque como eu disse para vocês, está muito esticado. Ó, se a gente olhar aqui, ó, gráfico de uma hora. Gráfico de uma hora. Apontando para cima, é verdade, mas ali tem pouco espaço. Se a gente pegar no gráfico de 4 horas, até que tá interessante, até que não tá muito esticado não, na realidade, dá para comprar sim. Eu diria que até tá numa formação interessante aqui, ó. Se nós pegarmos aqui, ó, tá numa formação interessante, né, no gráfico de 4 horas, tá dentro desse canal aqui.
Canal descendente, que tende a romper para cima, é verdade. Porém, o RSI apontando para baixo. Então ainda podemos ir buscar aqui o fundo um pouquinho mais. O ativo pode vir aqui, ó, retestar o fundo desse canal. O ideal, pessoal, é sempre você comprar no fundo do canal, tá? Esse canal ele rompe para cima, sim, a tendência é ele romper para cima. Só que ou você espera ele romper e compra no reteste, que seria na mesma região que ele está aqui, tá vendo? Então você não compra aqui. Por que você não compra aqui? Porque ele pode bater aqui e cair e você perder tudo isso aqui de valorização, né? Desvalorização, você vai ficar dentro do ativo aqui com ele lá embaixo. Ou você espera ele romper, uma vez ele rompendo, a tendência é que ele volte para retestar o topo do canal. Repare, vai ser na mesma base de preço que você compraria agora. Então, por mais que a gente tenha assim ainda um espaço para subir aqui, não está tudo muito esticado, nós tínhamos divergência, ele já corrigiu. Sei lá, eu esperaria um pouquinho mais, tá? Ou compra no fundo do canal, ou espera o comprimento e compra no topo, no reteste do canal. Se nós olharmos aí para o gráfico diário, ele está fazendo uma bandeirinha, bandeira de continuação de alta, é verdade. Então temos ainda espaço para o ativo esticar esse gráfico aqui do RSI lá para cima, e é isso que eu espero, tá? Então, pessoal, repare que eu que estou comprado em CFG, eu já estou olhando para pontos de venda nesse momento. Eu não estou olhando para pontos de compra mais. Eu já espero que o ativo suba, valorize aqui e me entregue regiões de venda, né? Então eu estou esperando esse gráfico aqui, ó, de RSI esticar aqui no gráfico semanal, batendo aqui no topo de 50, repare, tá vendo? 49, onde ele tem a resistência, e vender 100%, saindo aí com lucro de 110% aproximadamente. É isso que eu espero para esse ativo. Então não vou segurar ele por muito tempo. Outra coisa interessante, pessoal, para a gente ver é o volume. Eu já falei para vocês, eu gosto muito de utilizar Richard Wyckoff, e o Richard Wyckoff analisa e usa muito volume para análise gráfica. Repare o tamanho das barras compradoras em relação às barras vendedoras. Quando nós temos barras vendedoras, por mais que aqui nós tivemos sim um bom volume vendedor, elas são bem menores. E quando o ativo chegou nessas regiões, repare que a intenção de compra, ou seja, a demanda, foi muito grande. Então temos sim bastante interesse de compradores nessa região, o que pode ser uma região de acumulação. Então podemos ainda ver o ativo fazendo isso daqui, tá? Richard Wyckoff comenta sobre regiões de acumulação onde o homem composto tende a montar posição, e sim, esse ativo normalmente lateraliza um pouco mais, ele fica aqui fazendo essa movimentação, um pouquinho de água de salsicha, sem trazer muitos alardes, porque o homem composto está montando posição. Então repare que mesmo com uma barra compradora enorme em relação às outras vendedoras, o ativo não subiu. Ele subiu muito pouco, tá vendo? Então não chama muito a atenção de varejo. Quando o homem composto já estiver aqui com a posição montada, aí sim você vai ver uma barra enorme aqui do preço disparando para cima. É tudo manipulação do preço disparando para cima e indo buscar novas altas, e aí o varejo entra comprado. É quando o dinheiro, o capital troca de mão, sai do homem composto e vai para dentro do varejo, e aí vem o despejo. Então sim, eu acho que o ativo tem potencial de buscar ainda o topo desse canal, o que é bem provável que aconteça, mas eu tomaria muito cuidado em entrar no ativo nesse momento, porque tá ali 50-50, né? Tá no meio aqui do RSI, sei lá, pode subir como pode cair, então tome muito cuidado se você for entrar. Olha as figuras que eu venho mostrando aqui para vocês, né? Se a gente voltar aqui, ele está exatamente aqui próximo de uma resistência, né? Então temos aqui também o ativo já próximo da EMA de 50 períodos no gráfico semanal. É uma resistência interessante. Se nós viermos para o gráfico diário, o ativo está sim se segurando em cima da EMA de 12 períodos, mas repare que ele está apontando para baixo. Vou até colocar aqui bandas de Bollinger para a gente ver. Ele está no topo da banda de Bollinger, ele pode vir testar aqui o meio da banda ainda, né? Chegou muito próximo. Então eu acho que ele pode cair aqui, testar o meio da banda de Bollinger para depois repicar. Ou perdendo esse meio aqui, vem aqui para baixo buscar o fundo da banda mais uma vez. Bom, então é isso que eu vejo para ser FG, tá? Estou já posicionado dentro do ativo e agora só vou esperar chegar nos meus alvos para ir realizar meu alvo lá na casa de 49 cêntimos por unidade. Beleza?
É isso. Deixa aí nos comentários, eu quero saber de você, o que você achou? CFG parece interessante para você? Pretende adicionar no seu portfólio ou não pretende adicionar? Tem outros interesses? Ou já tem, às vezes tem pessoas que já têm. Eu acho muito difícil, porque é um ativo under the hood, como eu falei, não tem muita mídia, e principalmente é por isso que eu fico de olho nesse tipo de ativo. É um ativo que roda em cima da base do sistema base de Ethereum, ou seja, caso o Ethereum venha se valorizar, ele também pode, por consequência, ganhar bastante valorização. Então sim, eu tenho interesse nesse tipo de ativo e tem uma simetria interessante, eu me entregando 100, 110% de alta, caso isso venha acontecer. É muito difícil que o Ethereum me entregue essa alta, pelo menos no curto prazo de tempo, visto que o Ethereum bateu quase $4.000, inclusive eu acho que o Ethereum já chegou num topo ali, tá muito difícil o Ethereum subir agora e romper esse topo. Pode romper, claro, mas caso ele rompa e suba, eu acho ainda que a simetria de CFG é melhor do que o Ethereum e tende a se valorizar junto com essa quebra de rompimento do Ethereum. E aí sim eu surfar uma alta um pouco melhor para depois olhar para uma retração e entrar no Ethereum, que eu acho que nesse momento está um pouquinho caro. Beleza, pessoal? É isso. Deixa aí nos comentários. Você curtiu o vídeo? Cara, me ajuda. Clica no like. Isso dá um incentivo danado para mim, porque eu vejo ali as pessoas curtindo os meus vídeos, comentando. Inclusive, quero agradecer aqui especialmente ao Francisco, que tem aí comentado nos meus vídeos. Obrigado, forte abraço para você, Francisco. Ele tem aí 16Z. Toda vez que eu lanço um vídeo falando sobre a 16Z, ele comenta. Eu também tenho, estou com um pequeno prejuízo nesse momento, depois desse pullback que ela fez, mas eu espero sim grandes valorizações para esse ativo ainda e continuo bullish. Beleza, pessoal? Comenta aí o que você achou de CFG, se é interessante ou não. E você que ficou até aqui no final do vídeo, muito obrigado. Agradeço demais de coração a sua atenção. Forte abraço, beijo a todos. Tchau!